Bom dia, senhor presidente, senhores deputados, deputadas, todos presentes a esta sessão. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, eu estive aqui ainda esta semana, na terça-feira, na semana passada, aliás, falando de um assunto, de uma questão muito grave que está acontecendo na capital e em todo o Mato Grosso do Sul, que é a verdadeira esculhambação em relação aos postes de energia elétrica compartilhados por provedoras de internet. Trouxe aqui alguns exemplos, inclusive, e buscando uma solução para essa questão, estive reunido com o presidente da Energisa, até porque esses fios de provedoras de internet são compartilhados nos postes de energia elétrica, só que sem nenhuma regra. Há uma ausência de legislação, há uma ausência de quem deveria fiscalizar, que é a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações. Então, procurei o presidente da Energisa e procurei também o secretário de Segurança, por se tratar de uma questão que afeta a segurança das pessoas que trafegam pelas ruas, os pedestres, os motoentregadores, casos de acidentes que já tivemos nas cidades de Mato Grosso do Sul por conta da desordem desses fios. E nessa conversa, na semana retrasada, se definiu que a Secretaria de Segurança, através da Polícia Civil, iria agir. E ontem, eu estou trazendo aqui a esta tribuna, na noite de ontem, foi feita uma operação conjunta numa determinada região aqui de Campo Grande, e o que foi detectado nessa operação conjunta da Polícia Civil com a Energisa só confirmou aquilo que nós havíamos falado. Nós temos hoje, nesses postos de energia, uma verdadeira terra sem lei, uma verdadeira esculhambação, sem nenhum critério. Então, eu trago aqui o relato dessa operação realizada na noite de ontem, aqui na capital do estado, em alguns trechos, em algumas ruas, como Rui Barbosa, Joaquim Moutinho, Afonso Pena. Foram identificados somente nessa região, para que os senhores e senhoras tenham uma ideia da gravidade. Nesses 22 postes ontem, onde foi realizada a operação, foram identificadas 15 operadoras de telefonia, as provedoras de internet clandestinas, ou seja, estão fazendo essas instalações de forma absolutamente irregular, de forma clandestina, porque a empresa, ela precisa de uma autorização da Energisa para compartilhar os postes de energia, precisa identificar no poste, nos fios que ela coloca de transmissão de internet, o nome da empresa. Então, ontem foram 15 operadoras clandestinas identificadas em apenas uma pequena região. O que isso significa, deputado Caravina, que é da polícia, que é delegado? Significa que nós estamos vivenciando no Mato Grosso do Sul, efetivamente, como eu tenho usado esse termo, uma verdadeira terra sem lei. Então, vai lá, cada um instala o que bem entender, não tem autorização, faz isso de qualquer maneira, é uma espécie de furto, porque quem está regular está pagando por essas empresas que estão operando de forma clandestina, de forma absolutamente irregular. Só ontem foram retirados, deputado Caravina, 2.000 metros de fios irregulares nesses postes que estão sendo colocados de forma absolutamente irregular. Então, assim, você imagina que empresas regulares têm cadastradas, tem 170.
cadastradas, mas com as clandestinas chega a 300. Só ontem, numa pequena região, foram identificados 15 provedoras de internet clandestinas. Esse nome não sou eu que estou dizendo, é o relatório da operação da Polícia Civil, que executou um grande trabalho, coordenado pelo seu secretário de Segurança, Coronel Davi, o Carlos Videira, um trabalho importante, agindo para que acabe, cesse essa desordem, essa esculhambação. Isso é importante porque acidentes já aconteceram com pessoas correndo risco de morte com esses fios colocados, que ninguém sabe como foram. Então, antes que isso vire de fato, uma esculhambação completa, uma terra sem lei, foi fundamental, é fundamental essa ação da Secretaria de Segurança Pública. Uma parte. Pois não, deputado Caravina. Parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, pela dedicação e pela ação rápida, O problema foi levantado e o senhor já conseguiu, lógico, com o apoio da Sejusp, da própria concessionária, promover essa ação rápida. Importante estender essa ação para demais cidades do Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando de Campo Grande, de um bairro, de uma região, mas isso acontece. Nós temos outras grandes cidades, nós temos Dourados e também as cidades de porte médio, que tem também esse problema já acontecendo. Então, a importância de estender esse trabalho também para as demais cidades do Mato Grosso do Sul. Parabéns pelo trabalho, deputado. Deputado Caravini, Vossa Excelência, que é delegado de carreira, eu quero ressaltar aqui o trabalho eficiente, competente da segurança pública do nosso Estado, porque é só dessa forma que a gente pode mudar essa realidade, porque se você olhar outros estados, se olharmos outros estados, Rio de Janeiro, por exemplo, virou uma confusão que ninguém mais entende. Então, antes que vire aqui uma confusão semelhante a grandes centros como o Rio de Janeiro, essa ação, eu tenho certeza, e outras acontecerão, como disse o deputado Caravina, não só na capital, isso acontece no Estado inteiro. Então é importante que essa ação seja estendida para todo o Estado, que é para coibir, que é para botar ordem na casa, para que não haja a sensação de que efetivamente esse espaço aéreo dos postes é de fato um lugar que não tem regra, que não tem lei, cada um faz o que bem entende. Por isso, é importante também, através dessa ação que aconteceu, deputado Caravina e Vossa Excelência, assim como o deputado Pedro Luciano Neto, que está aqui e que faz parte da comissão da CCJ, que nós tenhamos legislação também em relação a essas operadoras de telefonia, porque há uma competência concorrente de estados, União e municípios para que a legislação sobre esse tema que afeta o consumidor, que a Assembleia legisle sobre esse tema, porque é um vácuo, deputado Rachioca, sobre essa questão, porque quem deveria fiscalizar, que são as agências reguladoras, no caso de operadoras de internet, seria a Agência Nacional de Telecomunicações, que praticamente não existe aqui no Mato Grosso do Sul. Então, na ausência de legislação que limite, que estabeleça regras, só a segurança pública do Mato Grosso do Sul para botar ordem nessa situação. Concedo a parte do deputado Roberto Rachioca. Deputado Paulo Duarte, agradeço aqui a oportunidade, quero parabenizá-lo pela iniciativa e pela eficácia e eficiência nas suas articulações junto à polícia e à Energisa a respeito desse assunto. E traria aqui que tem um projeto de lei que tramita nesta casa, onde onde indica que as empresas de internet, de telefonia, que quando desativado o serviço, faça a remoção também dos cabos nas residências e nos prédios, se assim o proprietário desejar. É uma forma, inclusive, de evitar, porque o mesmo cabo que às vezes está no poste, ele está adentrando os prédios e as residências, então seria o caso da remoção que facilitaria, inclusive, para os proprietários que desativam aquele serviço e fica lá com seus condutos, tá certo? Ocupados. A empresa só leva o modem ou o decodificador.
Então, nós temos um projeto de lei aqui, nesta casa, no sentido que as empresas, essas concessionárias, sejam obrigadas, seja clandestino ou não, que sejam obrigadas a retirada dos fios e cabos também nos prédios, nas residências e nos prédios. Era essa a minha Só uma pergunta, esse projeto não foi aprovado ainda, deputado? Não está tramitando nesta casa, deputado. Então, eu quero aqui compartilhar com o senhor aqui, nesta oportunidade, da necessidade de estarmos aprovando esse projeto, que vai aí, sim, com certeza, somar na sua iniciativa de evitarmos que tenha essa quantidade de cabos colocados nos postes sem a devida utilização. Era isso, deputado. Obrigado. Aproveitando mais uma vez, deputado Rachoca, obrigado. A presença do deputado Caravina, que é membro da CCJ, é isso que o deputado Roberto Rachoca se referiu, e eu falei com o deputado Pedro Kemp também sobre isso. A gente precisa fazer uma reunião com os membros da CCJ, porque há uma questão de dúvida de ordem legal, mas eu trouxe aqui, né, a Constituição Federal, no seu artigo 24, diz o seguinte: a Constituição Federal, a lei maior do país que se sobrepõe a todas as outras. Artigo 24, compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, concorrentemente quer dizer todos, né? Sobre, aí no inciso 8 desse artigo 24, responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor. Então, o consumidor, a legislação que afeta, que diz respeito ao consumidor, ela tem a competência concorrente. Então, tanto a União como os estados e o Distrito Federal podem, sim, legislar sobre essa questão. Claro que não estamos falando aqui sobre fixação de tarifas, nada disso. Isso é competência da União, até porque é uma concessão federal de um serviço público, no caso de operadoras de internet, provedoras de celular. Portanto, né, é importante que a gente esclareça definitivamente que direito do consumidor não é uma competência exclusiva da União. Até porque a importância da Assembleia, tem o projeto do deputado Rachoca, tem um projeto do deputado Pedro Kemp, que versa sobre essas questões também, desses fios soltos que não são retirados. Então, eu sei que paira uma dúvida, né, nos membros da CCJ, que eu gostaria de, respeitosamente, né, baseado na Constituição Federal, que a gente observasse, né, porque nós estamos justamente legislando no lugar, num espaço vazio, onde é um vácuo. No que se refere a esse tipo de serviço de concessionária pública, não há nenhuma fiscalização por parte de quem deveria fazer, que é o governo federal, através das agências reguladoras, que muitas vezes, ao invés de regular, de fiscalizar, elas parecem que são advogados das empresas, porque elas só fazem coisas em benefício das empresas. Portanto, eu acho que é um assunto que eu trago aqui, aproveitando o que aconteceu no dia de ontem, essa operação feita pela Polícia Civil e pela Energisa, para que a gente esclareça definitivamente esse tema aqui. E outra coisa, se eventualmente, num caso ou outro de uma lei aprovada nesta casa que se refira a direito do consumidor de empresas concessionárias de serviço público, se a empresa discordar, achar que a lei aprovada é legal, ela que vá ao judiciário e se resolva por lá. Nós não temos que estar aqui preocupados com elas. Nós temos que estar preocupados com o consumidor, que está sendo duramente afetado justamente porque elas fazem o que bem entendem, cá entre nós. Cá entre nós, né? Estava falando com Vossa Excelência sobre a questão, por exemplo, né, da questão de água. Campo Grande tem 100% a tarifa de esgoto. Você paga R$100 de conta e mais R$100 de tarifa de esgoto. Qual o critério? Como é que isso é feito? Ah, não, a agência reguladora vê. Então, é importante, né, que a gente entre nesse tema de forma definitiva. Eu quero estabelecer, como eu disse, respeitosamente esse debate com os membros da Comissão de Constituição e Justiça, até porque existem leis, eu mesmo tenho leis aqui aprovadas de outros mandatos,
que versam exatamente sobre o direito do consumidor, sobre empresas de água, de energia, de telecomunicações. Então, acho importante a gente estabelecer esse debate. O que aconteceu ontem é uma prova cabal, né, do que faz a ausência de legislação, a ausência de fiscalização, leva a o que nós estamos vendo acontecer, e nós podemos permitir que o Mato Grosso do Sul, né, se torne, como tornaram-se outros estados, né, você anda pela cidade, é uma completa esculhambação. E não é só visualmente, o problema é o risco. Eu não sei que fio daquele lá que é eletrificado, que não sou da área, não conheço. Então, assim, você é só sair pela rua, aqui perto, onde funciona a sede do governo, dos poderes do Estado, é só andar por aqui, pelo Parque dos Poderes, você vai ver. Aqui, ó, onde é a sede do Parlamento, a sede do Poder Judiciário, é a sede do Poder Executivo, é só andar aqui. Ou seja, os caras estão achando que não tem regra, não tem lei. Então, isso tem que acabar definitivamente. Então, é fundamental que a gente continue atuando nesse sentido, né? Já solicitei que essas operações, como disse o deputado Caravina, aconteçam, irão acontecer em outras cidades do Mato Grosso do Sul, em outras regiões de Campo Grande, porque não dá para permitir, né, que aqui seja um paraíso de empresas clandestinas, de um serviço fundamental, importantíssimo dos dias de hoje, que é a serviço de internet. É uma coisa essencial à vida das pessoas. Então, e não há regulamentação, não há regra. A agência reguladora é uma peça de ficção. Não faz absolutamente nada, pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, não fiscaliza ninguém, funcionam muitas vezes, principalmente em Brasília, como advogados dessas empresas, e isso não pode mais acontecer. Então, quero, para finalizar, ressaltar, né, o trabalho importante, fundamental da Secretaria de Segurança, parabenizar o secretário de Segurança, Carlos Videira, o diretor-geral da Polícia Civil, né, os delegados policiais que atuaram ontem, dessa forma que eu tenho certeza que vai ter um efeito pedagógico, porque agora estão vendo que o Estado, já que há uma ausência, nesse caso, de empresas reguladoras do governo federal, então o Estado está agindo, já que há uma situação absolutamente que está levando muita insegurança à vida das pessoas. Então, finalizando, quero pedir, deputado Caravina, que na semana que vem possamos fazer uma reunião com a Comissão de Constituição e Justiça para que a gente estabeleça de forma definitiva essa questão aí da competência concorrente. Permita, né, uma parte. Com certeza, meu querido, meu líder, deputado Coronel Davi. Antes que Vossa Excelência termine o pronunciamento, apenas para cumprimentá-lo pela exposição do problema aqui na casa e a tomada de providências de forma urgente pelas autoridades públicas, no caso aí a Polícia Civil, a quem também rendo as minhas homenagens. E dizer que o papel desta casa, deputado Paulo Duarte, é exatamente esse: ouvir as demandas da população e usarmos a força do mandato, a força da Assembleia Legislativa, para socorrer aqueles que mais precisam. E Vossa Excelência viu um caso que realmente vinha se arrastando há tanto tempo, e eu espero que com essa ação de Vossa Excelência e a ação das autoridades a gente possa resolver isso, que realmente era algo anormal acontecendo aqui na cidade e em muitos municípios aqui do Mato Grosso do Sul também. Então, parabéns. E, deputado Coronel Davi, Vossa Excelência, que faz parte das Forças de Segurança do Mato Grosso do Sul, que já foi comandante da Polícia Militar e com certeza tem uma bela história a sua carreira, eu quero, né, porque as pessoas às vezes falam o nome das pessoas quando é para tecer crítica, então eu quero aqui falar publicamente o nome do delegado que esteve hoje ontem à frente dessa operação, o delegado Reginaldo Salomão, que é delegado titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo. Ou seja, nós temos uma delegacia que cuida
das relações do consumo. Por isso que é importante que essa casa esteja atento a isso, possa legislar sobre isso, né? E ressaltar e agradecer ao trabalho competente da Secretaria de Segurança Pública, da própria Energisa, né, que fez o seu papel, cumpriu o seu papel também, e que a gente possa, a partir de agora, que essa cena que se tornou rotina em Campo Grande, em todo o Mato Grosso do Sul, que mude essa situação, né? Que aqui não seja o paraíso de empresas clandestinas, de provedoras de internet. Obrigado, e obrigado, deputado Caravina, que me cedeu, né, o seu tempo, a sua vez aqui, para que eu pudesse manifestar. Muito obrigado.